é podermos estar firmes em Deus. Essa firmeza no Senhor é quando entendemos justamente a vontade dele para a nossa vida. É muito importante fazermos essa reflexão, buscarmos a presença de Deus para entendermos como ele quer nos usar em sua obra. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 4. Estamos fazendo então nosso estudo nas quartas-feiras no livro de Tiago. Chegamos então ao capítulo 4, a partir do versículo 13. Tiago 4, 13 a 17. Antes de darmos prosseguimento aqui com a leitura, quero convidar você a participar da nossa live com o seu pedido de oração. Faça seu pedido de oração ou agradecimento ao Senhor, que no final desta mensagem eu estarei orando pelos pedidos que foram feitos e agradecendo ao Senhor também, tá bom? Então você pode, durante a mensagem, estar aí fazendo seu pedido, agradecimento, estaremos orando ao findar desta mensagem. Tiago, capítulo 4, versículo do 13 ao 17, diz assim a palavra de Deus: Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano. Negociaremos, teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Agora, entretanto, vós jactais nas vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa, ela é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisto está pecando. Oremos ao Senhor. Querido Deus, amado Pai, mais uma vez chegamos diante de Tua presença, Te louvando, engrandecendo o Teu santo nome, mas também queremos pedir-te, ó Pai, fala conosco por meio desta mensagem, que ela venha, Senhor, ao encontro de nossos corações, transformando nossas vidas, nos dando uma disposição mental para realizarmos a Tua obra e também uma disposição física. Sei que muitas são as lutas que travamos neste mundo, mas queremos, ó Pai, a cada dia estarmos prontos para Te servir. Assim louvamos e agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Graças a Deus. O livro de Tiago, como já venho falando para vocês, é um livro que fala muito de prática cristã. É um livro que enfatiza a prática cristã. Na quarta-feira passada, nós ouvimos e vimos aqui através da live que o Tiago, no capítulo 4, ele inicia falando sobre guerras. Guerras que nós travamos com nós mesmos, guerras que travamos com as outras pessoas e guerras que travamos contra Deus. E aí vimos o prejuízo destas guerras que causam em nossa vida e na vida dos demais envolvidos nela. Então guerra nunca é bom. Então, para que nós não andemos guerreando, devemos buscar então desenvolver em nossa vida uma disposição em fazer a vontade de Deus. Então aqui no capítulo 4, a partir do verso 13, Tiago vai enfatizar justamente esse desejo que o cristão deve desenvolver em buscar e realizar a vontade de Deus em sua vida. Tiago, nesta seção da carta, ele ressalta 3 atitudes que revelam a vontade de Deus. E é evidente que somente uma delas é a atitude correta, ou que todo cristão deve cultivar. Vamos lá. Tiago ele vai ressaltar 3 atitudes, mas apenas uma delas deve ser a prática cristã. Infelizmente não é isso que a gente vê no meio do povo de Deus, mas se essa é a situação que temos vivido, devemos então receber essa mensagem como uma exortação do Senhor para a mudança,
para transformação, para não mais praticarmos tal ato que desabona a nossa fé. Então devemos sim buscar uma forma de agir que verdadeiramente agrada ao Senhor. Vejamos então quais são estas atitudes que Tiago destaca. No verso 13, 14 e 16, Tiago então destaca a atitude de ignorar a vontade de Deus. Então, não é difícil de observarmos quantas pessoas neste mundo estão ignorando a vontade de Deus. Isso quer dizer, não se importando com o que Deus pensa, com o que Deus acha, nem muito menos com o que Deus vai fazer depois de nossas atitudes. Então essa é uma realidade no qual estamos vivendo. Uma discussão que hoje está sendo levantada, hoje foi levantada sobre reabertura ou não dos templos, já demonstra que as pessoas não têm interesse sobre a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus sobre o seu povo? É que nós estejamos juntos, reunidos, é claro, tomando todos os cuidados. Eu não sou ignorante para entender que nós estamos em uma pandemia, na qual ela é transmitida por meio do contato, e a gente vai ser ignorante e permitir que os irmãos tenham esse contato no templo e estejam ali dando as mãos, falando sem máscara. Isso não pode acontecer, isso não deve acontecer. Se alguém ensina isso, ele está indo contra a vontade de Deus. Mas a vontade de Deus é que o povo sim esteja junto. É junto que a gente vence, é junto que a gente luta, é junto que a gente vence as batalhas, as grandes batalhas que já foram travadas neste mundo. Então nós precisamos sim estar juntos, reunidos. Mas é como eu estou afirmando, né, como Tiago diz aqui na carta, há uma certa ignorância do povo. O povo ignora a vontade de Deus. Talvez Tiago estivesse dirigindo aos comerciantes ricos da congregação. É possível que discutisse os seus negócios, em que se vangloriavam nos seus planos. Não há evidência alguma de que buscassem a vontade de Deus, nem que orassem sobre suas decisões. Então, diante disso, Tiago apresenta 4 argumentos que revelam a insensatez e a ignorância sobre a vontade de Deus. O primeiro argumento é a complexidade da vida. Tiago apresenta no verso 13, ele diz: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã faremos isso ou aquilo, iremos para tal cidade, passaremos um ano, negociaremos, teremos lucro. Nossa vida, irmãos, é extremamente complexa. O hoje, o amanhã, comprar, vender, lucrar, ter prejuízo, ir para cá ou ir para lá. A vida, ela é feita de pessoas e lugares, de atividades e objetivos, mas a vida também, ela deve ser vivida de uma forma buscando sempre o querer de Deus, a vontade de Deus. Tomar decisões sem primeiro pedir a permissão de Deus é uma grande ignorância do homem. Nós somos servos. Um servo não faz nada sem pedir permissão ao seu Senhor. O problema é que os dias que estamos vivendo, as pessoas não querem mais servir a Deus. As pessoas querem ser servidas por Deus. Deus passou a ser o servo das pessoas. As pessoas exigem de Deus: eu quero isso, eu quero aquilo outro, sem se importar com o que realmente agrada ao Senhor. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou derrubar, eu vou levantar. Então eu tenho que entender que só faço algo que Deus me permite a fazer. E qualquer coisa que eu faça sem a permissão de Deus, isso é ignorância. É ignorar o autor da vida, aquele que nos dá compreensão sobre o que é melhor para a nossa vida. Então, como aqui no verso 13 diz, a vida é complexa, nós não sabemos o dia da manhã, o que iremos passar.
Então, por isso, Deus ele é conhecedor do presente, passado e futuro. Na verdade, esses 3 tempos para Deus é um só. Quando Deus olha do céu, ele vê passado, presente e futuro ao mesmo tempo. Ele sabe o dia que nós nascemos, ou antes mesmo de nascer, e ele já sabe o dia que nós iremos partir. Então ele já sabe tudo. O dia que nós iremos para o encontro dele. Então ele já sabe tudo. Mas este conhecimento de Deus nos deve então trazer uma revelação, um entendimento que, já que ele sabe de tudo, ele sabe o que é melhor para nós. Então, quando formos tomar uma decisão, pedirmos a orientação de Deus. Senhor, é isso que o Senhor quer? É assim que o Senhor quer? Então Deus vai te dirigir os passos. Entenda que existe uma incerteza na vida. Essa declaração do versículo 14 diz: vós não sabeis o que sucederá amanhã. É uma grande verdade. Quem pode dizer ou afirmar que amanhã está vivo? Quem pode dar essa garantia? Só Deus. Eu não tenho essa segurança, você não tem essa segurança, então devemos tomar cuidado. É claro que o homem faz planos, mas a Bíblia diz que a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Não é errado fazermos planos, mas não devemos fazer planos sem antes nos dirigirmos a Deus, pedir a permissão dele. Senhor, esse é o desejo do meu coração, mas faz a tua vontade, assim que deve ser. Então essa declaração tem como base Provérbios 27:1, que diz: não te glories do dia de amanhã, porque não sabe o que te trará a luz. Você não sabe o que vai ser o amanhã. Você pode dormir extremamente feliz, contente, alegre, e amanhã amanhecer enfermo, amanhã amanhecer numa situação contrária, diferente. Então você não tem controle sobre a tua vida. Então por isso devemos entender que todo o controle está nas mãos de Deus e é Ele quem deve estar nos orientando. Outra situação que Tiago nos apresenta é a brevidade da vida. Aqui no verso 14, a parte B do versículo, diz: quem é, de quem, né? O que é a vossa vida? O que é a vossa vida? Ela é breve. Estamos hoje vivos, mas amanhã podemos não estar. Diz que a vida é como a labareda de uma vela, né? Soprou, acabou-se a vida. Então, a vida está nas mãos de Deus. Ele é o autor da vida. Ele dá a vida a quem Ele quer e Ele tira a vida de quem Ele quiser. No Novo Testamento, há uma parábola contada por Jesus que eu acho muito interessante, caberia muito bem aqui. Diz que um homem plantou e esse plantio que ele fez acabou que rendendo muitos frutos. Tantos frutos que o celeiro que ele tinha para guardar era insuficiente. Então ele disse: eu vou destruir os meus celeiros, construir outros maiores, então vou arrecadar tudo lá dentro, fechar a porta e dizer para minha alma: te alegra, porque tu tem muito em depósito. E aí o Senhor responde para ele: louco, essa noite te pedirão a tua alma. E o que tu tens preparado, para quem será? Aquele homem era egoísta. Aquele homem olhava somente para ele. E sabe, meus irmãos, muitas vezes na nossa vida, nos apegamos tanto aos bens materiais, a conquistas deste mundo, e esquecemos que o nosso reino é celestial. E a Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a vossa justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Quando o homem está focado apenas a este mundo, a garanhar, arrecadar recursos deste mundo, ele esquece que a vida ela é breve. Estamos vivos hoje, mas o amanhã pertence ao Senhor. Por isso que é importante buscarmos a vontade dele. Por isso que é importante decidirmos que a nossa vida será pautada diante da vontade de Deus. Senhor, eu estou com esse empreendimento, eu estou desejando realizar isso, peço a tua permissão e peço que o Senhor faça a tua vontade, se realmente for essa
que eu consiga realizar tudo em perfeita harmonia. E certamente isso vai acontecer. Mas quando não é a vontade de Deus, haverão os empecilhos, as dificuldades, e você deve entender que Deus não está ali autorizando o seu empreendimento, o seu desejo, a sua vontade que seja realizada. Então a Bíblia nos dá preceitos, princípios, promessas capazes de nos guiar em todas as áreas da vida. Conhecer, obedecer a palavra de Deus é a maneira mais garantida de ter sucesso. Então a forma onde nós temos garantia de sucesso é quando obedecemos à vontade de Deus. Outro ponto importante que é destacado é a fragilidade do ser humano, verso 16 aqui do texto, onde ele diz: agora, entretanto, vós jactais na vossa arrogância e pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. A palavra jactância, ela significa gloriar-se, quer dizer, uma vã glória, uma glória vã. Quando nós buscamos destacar as nossas realizações acima das realizações de Deus. Lembra lá quando foi construído, quando os homens pensaram em construir uma torre onde eles iam chegar até o céu para se tornar conhecido de toda a humanidade? Essa torre foi conhecida como a Torre de Babel. E lá naquele lugar o Senhor confundiu as línguas, para que o homem não mais tivesse condições de, reunido, pudesse fazer coisas que fossem além da vontade de Deus. Assim, meus irmãos, estamos vivendo dias onde os homens querem se vangloriar, buscando glória para si, esquecendo de gloriar aquele que merece toda a honra e glória, que é o Senhor. Então, o homem, o ser humano, ele é frágil, ele necessita do Senhor. E às vezes a busca desta glória para si é meio que uma tentativa de o homem se sentir bem, de encontrar um complemento para a vida, a autossatisfação. Mas o vazio que existe no coração do homem não é riqueza, não é glória, não é poder, não é fama que vai conseguir preencher. Porque o vazio que existe no coração do homem, só Deus pode preencher. E quando nós temos essa plena consciência, Deus faz grandes no nosso coração, e as realizações acontecerão de uma forma sucinta, sem muito esforço, porque Ele abrirá portas e nos concederá estas vitórias. O segundo ponto que eu gostaria de destacar com relação às atitudes diante da vontade de Deus a primeira atitude é a ignorância sobre a vontade, é você não querer saber, é você não se importar com o que Deus pensa. E a segunda é a desobediência, desobedecer à vontade de Deus, é você saber que deve fazer e não faz. É o verso 17 que diz: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisto está pecando. É lamentável, irmãos, às vezes a gente imagina que pecado é só quando a gente comete o ato, eu cometi um pecado, por exemplo, poderia dizer aqui, eu amaldiçoei alguém, eu bati em alguém, eu desejei matar alguém, eu matei alguém, vou usar aqui a prática, a ideia aqui é prática. Então, toda vez que você executa um pecado, você diz: eu pequei. Mas há pecados que não precisam nem a execução, só o desejo, só a consciência, o ato que ainda está na mente. Jesus Cristo disse na sua palavra, nas Escrituras, ele disse o seguinte: por exemplo, se um homem olhar para uma mulher com um desejo impuro, ele já cometeu adultério. Veja como é profunda essa questão. O texto aqui de Tiago, ele está trazendo uma afirmação nessa linha. Ele está dizendo justamente: se você sabe que deve fazer o bem, se está sobre o teu poder, se você tem condições de fazer o bem,
e decide não fazer. Então, por exemplo, eu tenho recursos, eu sei que alguém está passando necessidade, eu posso ajudar com o mantimento, e eu bato só nas costas da pessoa e diz, eu vou orar por você, meu irmão. Isso aí, irmão, é um pecado grande, que Deus abomina isso. Se eu sei que eu posso fazer, eu tenho condições de fazer, se eu fizer, eu não passarei necessidade. Então eu me nego a fazer, eu estou me negando a fazer o bem. E quando eu me nego a fazer o bem, pelo qual eu fui feito, todo homem foi feito para a glória de Deus. Nós fomos feitos para fazer boas obras. E quando deixamos de fazer, ou nos recusamos a fazer, nós estamos pecando. Pecado da omissão. O pecado, ele não é só prática, né? Não é só quando eu pratico o mal, mas também quando eu me nego a fazer o bem. Quando eu sou omisso, quando eu tenho condições e não realizo. Eu estou em desobediência ao Senhor. Estas pessoas conhecem a vontade de Deus, mas escolhem desobedecer. Tal atitude expressa ainda mais orgulho do que a primeira. Então são pessoas que podem fazer, mas decidem não fazer. Pois essas pessoas diz a Deus, eu sei que o Senhor deseja que eu faça, mas eu prefiro não obedecer. Entendo mais do assunto do que o Senhor, pois melhor lhe fora nunca tivesse conhecido o caminho da justiça, do que, após conhecê-lo, volver-se para trás, apartar-se do santo mandamento que lhe fora dado. 2 Pedro 2:21. Imaginemos, irmãos, que a nossa condição antes de conhecer a Cristo era uma condição de pecador. E a palavra pecador significa separado de Deus. Alguém que errou o alvo. O alvo da nossa vida é a glória de Deus. E quando pecamos e desobedecemos a Deus, estamos nos distanciando de Deus. E nesse distanciamento, acabamos que afundando em um lamaçal de pecados. Chegamos ao ponto de estarmos completamente envolvidos em práticas pecaminosas. E quando o Senhor nos encontra, Ele nos resgata, nos tira desse lamaçal. Aí imagina alguém que foi tirado do lamaçal, sobre ele foi derramado o sangue de Cristo, que a Bíblia diz que nos purifica de todo o pecado. Então aquele que estava sujo, impuro, ele foi purificado. E a Bíblia diz que ele se tornou mais alvo do que a neve, plenamente limpo. Mas ele decide voltar para a lama, voltar para o pecado. Então é essa a ideia. Alguém que conhece a verdade, mas decide de próprio punho, de próprio coração, desobedecer a Deus, achando que o melhor é aquele caminho. O melhor era como ele estava. Então, é a ideia de, não sei se você já teve essa experiência de banhar o seu cachorro, lavar o cachorro, e aí quando você solta, o bicho corre para o quintal e se suja na areia, né? Então o cheiro daqueles produtos que foram colocados, né, o sabonete, shampoo, seja lá o que for que você usou, o cachorro estranha, e ele vai rolar na areia tentando tirar aquele cheiro dele, porque ele tem um cheiro natural, o cachorro tem um cheiro dele. E então eles se conhecem pelo cheiro. Você vê um cachorro se aproxima do outro, eles cheiram um ao outro, né? Então o homem, quando ele decide voltar para a prática do pecado, ele está negando aquela limpeza, a purificação que Deus fez na vida dele. Então essa não deve ser a prática do cristão. Então nós vimos duas atitudes que não devem fazer parte da vida do cristão, que é ignorar a vontade de Deus, não dar atenção, não respeitar, e a outra é, tendo o entendimento da vontade, você colocar como determinação da sua vida desobedecer. Eu sei que isso Deus não se agrada, mas eu vou fazer assim mesmo. Então essa desobediência de plena consciência custará caro demais. Então é melhor que a gente não tome esta atitude. Então chegamos à terceira e última atitude. Essa sim é a atitude que todo cristão deve tomar na sua vida, que é
obedecer à vontade de Deus. Essa é a atitude correta do cristão. Verso 15 diz: em vez disso, deveis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Se o Senhor quiser. É uma expressão muito poderosa, muito forte, porque você está se colocando submisso a Deus. E o maior desejo de Deus é ter os seus filhos debaixo de suas asas. Certamente você que é mãe, você que é pai, né, gosta de ter os filhos perto. Eu estava mais de um mês sem ver minha mãe, e aí essa semana eu vim passar aqui em Fortaleza. Hoje eu estou em Fortaleza, estou aqui olhando para minha mãe, para o meu padrasto, para minha irmã, meus sobrinhos. Então, estava fazendo falta, estava com saudade, né? Se eu pudesse, estaria mais vezes aqui com eles, mas a gente tem as obrigações e responsabilidades em Aracati. Mas agradeço muito, mesmo diante dessa pandemia, né, eu poder vir aqui. A gente está reservado aqui apenas em casa, matando essa saudade grande, mas feliz, porque estamos debaixo das asas da mamãe, né? Então todo filho deveria ter esse desejo. E nós, como cristãos, devemos sentir essa alegria no nosso coração, de estar debaixo das asas de Deus, submissos a Deus, pedindo a permissão a Ele. A gente cresce, irmãos, mas sempre fica aquele pensamento, né? Vamos fazer alguma coisa, ou tomar uma decisão assim mais importante na vida, pedir orientação a alguém mais experiente, mais velho, às vezes o pai, às vezes a mãe. O que é que a senhora acha? Qual a sua opinião? Então, um filho obediente, ele tem essa atitude. Então, nós como filhos obedientes de Deus, devemos então acostumar-se a tomar essa atitude de pedir orientação. Senhor, essa é a tua vontade? Senhor, estou pensando em fazer isso e isso. Senhor, essa é a tua vontade? De orar ao Senhor. Pastor, mas eu oro e Deus não responde. Lembra, Deus tem 3 formas de responder quando oramos a Ele. É sim, a resposta dele. Pode ser não e pode ser espera. Talvez está demorando porque Ele está dizendo: espera, meu filho, ainda não chegou a hora. Talvez está demorando porque Ele disse: não, isso aí não é para você. Então, como é que a gente vai identificar isso? Quando a gente está ligado a Deus. Quanto mais próximo de Deus, Ele fala ao nosso coração. A gente sente, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. A gente sente a alegria e o conforto do Espírito Santo em entender que Deus está nos respondendo que aquela é a vontade dEle. Seja sim, seja não, seja espera. Então tenhamos esta consciência. Então, se o Senhor quiser, não deve ser apenas uma declaração que o cristão faz da boca para fora, mas sim uma atitude constante de coração. Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Lembra quando Jesus falou isso? Estava em um poço, com fome, os discípulos haviam ido comprar comida, e aí chegam com a comida e diz: mestre, come. E ele responde esta frase: a minha comida é satisfazer a vontade do meu Pai. Quer dizer, em primeiro lugar, na nossa vida, não é a nossa necessidade básica. Em primeiro lugar na nossa vida deve ser realizar a vontade de Deus. A vontade de Deus naquela hora é que Jesus recebesse os samaritanos que estavam vindo e anunciar o evangelho àqueles homens. E assim ele fez, e aqueles homens creram nele, foram salvos e convidaram ele para passar alguns dias com eles. E Jesus, os discípulos que estavam preocupados em comer naquele momento uma refeição, receberam 3 dias de refeições, café, almoço e janta. Tá pouco? É bom? Então, confia no Senhor. Jesus estava ensinando isso. Quando nós confiamos em Deus e priorizamos a vontade de Deus na nossa vida,
As outras coisas nos são acrescentadas. Ele conduz a nossa vida. Então, nada melhor do que ter o Senhor dirigindo a nossa vida. O problema é que a gente muitas vezes é teimoso, quer tomar a direção de Deus. Senhor, me dá aqui essa direção, deixa eu seguir por esse caminho, que eu acho que eu chego mais rápido. Cuidado com os atalhos. Nem sempre o atalho é mais rápido. Pode ser que o atalho te traga surpresas indesejadas. Quando pegamos atalho, podemos ter problemas durante a caminhada, e aí, como aquele não é um lugar de muito fluxo, a gente acaba ficando preso em um lugar ermo, onde não tem quem possa nos ajudar. Então é melhor seguir a estrada, o caminho que conduz à salvação, onde Jesus se apresenta como sendo esse caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então Jesus é o único caminho. Não adianta você querer pegar atalho. Para ir para o céu, confia no Senhor e faz a vontade dele. A relação do cristão com a vontade de Deus é uma experiência crescente. Então, cada dia nós devemos nos envolver mais, aprender mais, buscar mais a vontade de Deus. Em primeiro lugar, é preciso conhecer a vontade de Deus. Atos 22, 14. Eu queria fazer essa leitura. Convido você a abrir sua Bíblia aí em Atos 22, 14, que diz assim: Então ele disse: o Deus dos nossos pais de antemão te escolheu para conhecer a sua vontade, veres o justo e veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca. Então a vontade de Deus é que nós o conheçamos. E como é que nós podemos conhecer a Deus? Através da palavra, através desta revelação. Deus se revelou a nós. Então, uma vez que ele se revelou, nós podemos conhecê-lo. A gente só conhece uma pessoa tendo intimidade com ela, nos aproximando dela. Então, quanto mais tempo passamos com ela, mais conhecemos desta pessoa. Então, conheça a Deus, busque a presença de Deus na sua vida. Então, dificilmente podemos descobrir a vontade de Deus se não nos dispormos a obedecê-lo, se não nos dispormos a entender qual é a vontade dele para a nossa vida. João 7,17 diz assim, João capítulo 7, versículo 17. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se falo por mim mesmo. Então Jesus está falando aqui com os religiosos que estavam discutindo sobre se Cristo era ou não era um profeta de Deus, um homem vindo da parte de Deus. E Jesus então responde: se vocês querem saber se eu venho ou não de Deus, conheçam a doutrina. Que doutrina é essa? A palavra. Conheçam a Bíblia. Então, conhecendo a Bíblia, vocês conhecerão a Deus, automaticamente reconhecerão que eu vim enviado por Deus. Hoje há uma grande dificuldade dos homens em dar crédito aos obreiros, aos pregadores. Mas é porque os homens já foram muito enganados. Muitos líderes religiosos se levantam e se colocam como deuses, se colocam numa situação de que a palavra deles tem mais poder do que a Bíblia. E essa é a maior mentira que a humanidade possa propagar. Devemos entender que o maior poder vem da palavra de Deus. Eu só tenho qualquer poder na minha mensagem quando eu expresso essa palavra. Eu posso falar para vocês palavras difíceis, eu posso falar para vocês palavras bonitas, eu posso falar para vocês muitas palavras, mas se eu não falar a palavra de Deus, tudo que eu falei foi em vão. Não tem valor algum diante de Deus. Então o que realmente tem valor é o que vem da parte de Deus.
Então, um líder que ensina a Bíblia como ela é, o que está escrito, como ela se aplica para a nossa vida hoje. É um líder que se importa com a doutrina, é um líder que se importa com o teu aprendizado, com o teu conhecimento sobre Deus. Então a este você deve, sim, se submeter, estar debaixo de sua autoridade, seguindo os seus conselhos, porque ele quer o melhor para você. Essa deve ser a prática correta de um cristão. Então, finalizando, quanto mais se obedece, mais fácil será descobrir que Deus deseja que façamos. Você quer saber qual é a vontade de Deus para a sua vida? Então obedece a sua palavra. E aí vai ser automático. Você vai conseguir identificar essa vontade para a sua vida. O cristão que conhece e ama a vontade de Deus e obedece, desfrutará as bênçãos de Deus. A sua vida não será necessariamente mais fácil, mas será mais santa e feliz. Se a gente busca a vontade de Deus para a nossa vida, certamente não vai ser fácil, mas vai ser muito mais santa e feliz. Você quer ser feliz? Pois busque a vontade de Deus. A Bíblia diz que bem-aventurado aqueles que ouvem e praticam. E a palavra bem-aventurado significa verdadeiramente feliz. Então a nossa felicidade, ela consiste em fazer a vontade de Deus. Então aquele que faz a vontade de Deus, ele se satisfaz em Deus. Aí vem o Salmo 23 que diz: se o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ainda que falte, isso não me fará falta, porque é Deus quem me satisfaz. A nossa satisfação, meus amados, deve estar em Deus. E estando satisfeitos em Deus, seja qual for a vontade dele, nós estaremos felizes. Eu digo isso porque, lamentavelmente, podemos dizer assim para algumas pessoas que têm perdido entes queridos. Vem uma tristeza, um desamor, né? Uma certa dificuldade de entender. Por que, Senhor? Tanta pessoa ruim no mundo. Por que você não leva esses ruins? Porque Deus é misericordioso. Está dando aos ruins a oportunidade de se arrepender e se tornar uma pessoa boa. Por isso que ele leva os bons, porque lá no céu só tem lugar para esses. Então, louvado seja Deus. Se você perdeu um ente querido, não culpe a Deus, não se entristeça, mas agradeça ao Senhor. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor levou alguém que realmente era bom para junto de Ti. E um dia eu quero também estar junto dessa pessoa. Para isso eu vou praticar as coisas boas, as coisas que Te agradam. Eu quero fazer a Tua vontade. Que esse seja o desejo do nosso coração. Amém? Louvado seja Deus por isso. Vamos orar e agradecer ao Senhor. Maravilhoso Deus e Pai, louvado e engrandecido seja o Teu santo nome. Muito obrigado por esta palavra, Senhor, que nos exorta a termos uma vida dedicada ao Senhor, valorizando a Tua vontade em nossa vida, reconhecendo o Teu senhorio, reconhecendo a Tua soberania, porque só assim, ó Pai, entendemos que a Tua vontade é a melhor, porque a nossa vontade ela é corrompida, porque ela parte de corações que muitas vezes são tendenciosos a praticar aquilo que apenas traz prazer. Graças a Deus.